possível viver de maneiras alternativas? Foi nisso que eu pensei enquanto eu escutava De Saída, enquanto eu assistia A Different Drummer, Celebrating the Life of Eccentrics. Oi, meu nome é Luísa, eu sou roteirista. Esse vídeo é mais um dos meus roteiros. Creio que é impossível você não saber do que eu estou falando se você está na internet, especialmente aqui no TikTok. De Saída é o último podcast do Chico Felitti e da Beatriz Trevisan, em que eles investigam, né, aonde foi parar Jut Jut, também conhecida como a mulher do TikTok, que foi uma youtuber de muito sucesso. Eu acompanhei quando a Jut Jut começou. Já estou chegando nos 30, sim. E ela simplesmente sumiu, né? Não sumiu, né? Ela avisou que não iria mais voltar para a internet e ficou ali, acho que uns 4 anos, 5. Ninguém sabe mais dessa mulher. E aí eles foram lá e eles caçaram ela pra saber o que aconteceu. E eu também acabei analisando também um documentário que eu encontrei no YouTube, né? O nome vai estar aqui. É só procurar lá, tá de graça ali pra assistir. Que chama Different Drummer, Celebrating the Life of Eccentrics, do diretor John Zaritsky, que em português ficaria, tipo... na própria batida, celebrando a vida de pessoas excêntricas. Assim, eu não sei se é spoiler, porque, sei lá. Não sei se tem como você dar spoiler de documentário de podcast. Mas eu acredito que bastante coisa do que eu tô falando aqui não vai fazer sentido se você não, pelo menos, viu nenhum dos dois. Então vai lá e a gente se vê daqui a pouco. Por que eu resolvi falar sobre, né? Eu vou falar isso com milhões de anos de atraso. Mas eu acompanhei esse podcast no momento que ele saiu. E eu também acompanhei a polêmica, né? Que falaram que Jut Jut está romantizando a pobreza. Ela está indo morar num lugar que não tem saneamento básico, que não tem luz elétrica e tal, né? Assim, não morar, né? Ela tem uma casa ali, sei lá, de veraneio, que ela passa ali uma semana longe de tudo, sem tecnologia, sem, enfim, nenhum daqueles confortos e tal. Enfim. E isso me deixou pensando bastante, na verdade, no quanto a vida no capitalismo ela tá tão cruel que a gente não consegue imaginar formas diferentes de vida. De fato, a gente só consegue imaginar uma vida em que a gente faz esse mesmo rolê, né? Trabalhar, ganhar dinheiro, tentar lutar pelo mínimo, pelo básico, se você é da classe trabalhadora brasileira. Enfrentar, assim, rotinas desgastantes, ter a sua vida toda anulada e ainda mais com esse advento das telas, né? Os momentos que a gente tem de lazer, a gente tá, tipo, enfiado aqui no celular, a gente não larga mais o celular, a gente vive dentro do celular. E foi isso que acabou me pegando muito, né? Como uma pessoa, ela conseguiu, assim, depois de ser muito grande aqui na internet com uma carreira que essencialmente é você ficar mexendo no seu celular. E ela conseguiu, né, sair dessa vida. Ela largou o celular e ela largou tudo que ela tem pra trás e ela buscou uma forma de vida que fizesse sentido pra ela. E aí eu quis saber um pouquinho mais. Eu fui procurar alguns documentários sobre gente que vive sem trabalhar. E eu achei de fato, que são pessoas que vivem absolutamente sem dinheiro nenhum, que é esse que eu falei, né? São vários casos de várias pessoas, e acho que só o primeiro é relevante porque eu tô querendo conversar. Que é um cara, Daniel Suelo, é conhecido o nome dele. Em 2024, eu creio que vai fazer 20 anos que ele tá sem fazer nenhuma transação monetária nenhuma, o que ele diz, né? E diz que ele começou, tipo, eu estou cansado de pagar aluguel. Eu moro no lugar dos Estados Unidos que tem muitas cavernas. Eu vou dormir lá. E é isso. O cara resolveu que ele não iria mais pagar aluguel e ele fez isso. E eu fiquei assim, porque parece loucura, né? Parece loucura que eu falando, mas eu olhando assim, falei, caraca, é possível, sabe? É possível você viver sem pagar um aluguel? E aí eu fico pensando quão absurdo você ter que pagar pra você existir num planeta que você nasceu nele, né? Ninguém pagou pra estar aqui e você tem que pagar pra morar. Você tem que pagar pra comer.
uma comida que já estava aqui quando a gente chegou. Claro, né? Envolve um trabalho ali por trás, mas... Como assim? Pela água, cara. Água. Como diz a MC Naninha, né? Se Deus fez a água, por que a gente tem que pagar? E foi isso. A minha opinião sobre essa polêmica toda, tá romantizando pobreza e tal, eu fiquei meio... Falei assim, aí... Eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho a nossa análise, né? Não só ficar... papagaio aprende a falar a palavra romantizar e aplica ela em todos os contextos. É isso que eu sinto quando eu tô aqui. Só que... Cara, reflexão, né? E fiquei pensando muito nisso. Eu também tenho muita vontade de largar todas as tecnologias e fazer, tipo, igual a Jujuti, morar numa cidade que tem, sei lá, 100 habitantes. Porque faz falta, né? Eu vou fazer um vídeo daqui a pouquinho, né? Mas eu vou postar em uma semana depois que eu postar esse. Sobre um livro que eu gosto muito, que ele... Cara, ele questiona, né? O quanto que a gente não tem mais relações humanas. As relações humanas que a gente tem são dentro de uma tela, de um celular. E o quanto isso deixou a gente louco, doente. Né? E também é bom reforçar um ponto, né? É muito bom reforçar um ponto que, assim... Não que as pessoas que estejam ali falando, né, tipo, de romantização da pobreza, né, falta de saneamento básico, elas estejam erradas. Eu acho que parte de um sentimento muito genuíno de frustração. De frustração, assim, de ter sido submetido a uma vida, assim, de uma miséria tão grande de você não ter o mínimo, o básico para sobreviver. E aí você se lascou para conseguir. Isso causa uma revolta. Mas eu acho... que essa revolta não para aí. Eu acho que essa revolta não para aí. Eu acho que é um convite mais profundo à reflexão que eu quero fazer, né? Por quê? Por quê que a gente tem que trabalhar tanto, se lascar tanto, se ferrar tanto e tanto para ter o mínimo? O mínimo que quando a gente chegou neste planeta Terra já estava aqui. Por que a gente tem que trabalhar em escala 6x1? Olha, fazendo conexão com os temas da atualidade. Por que a gente tem que ser submetido a uma escala cruel de 6x1? Para ter o básico da nossa subsistência. Por que o básico da nossa subsistência já não nos é garantido livremente? Ou então, pensando numa visão um pouco mais moderada, por que o nosso trabalho ele não reflete no bem-estar de uma comunidade? A maioria dos trabalhos hoje que a gente faz é basicamente de dar lucro para uma empresa. E a gente não vê esse benefício sendo repassado para as pessoas que moram perto, para as pessoas da nossa cidade, na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Não, a gente vê... Na verdade, piora, né? E eu acho que seria uma reflexão muito legal da gente parar e pensar que, assim, teve pessoas que adoeceram tanto, num extremo tanto desse ritmo frenético, tanto de rede social quanto de trabalho, que ela fez esse negócio extremamente maluco. Tipo, vou viver em cavernas, ou então, eu nunca mais vou aparecer na internet. São coisas extremamente radicais. A gente pensa nisso e a gente fala, caraca, tipo, impossível. Sim, é possível. É possível. E é triste que... É triste que seja preferível uma opção tão difícil e tão custosa, que é literalmente você abrir mão de qualquer conforto, porque você mentalmente não aguenta mais a vida que nós somos obrigados a viver, né? E é esse o ponto do vídeo, cara. Esse é o ponto do vídeo, esse é o ponto da crítica, esse é o ponto de tudo. Viver uma vida que de fato traz sentido e traz satisfação, e que não seja só pautada por trabalho, consumo. Porque a rede social virou uma grande máquina de consumo. Então, trabalho, consumo, trabalho, consumo, trabalho, consumo. Cadê o resto das coisas? Por que nós não temos tempo para o resto das coisas?
E de novo, se Deus fez a água, por que a gente tem que pagar por ela? Se Deus fez a terra, por que a gente tem que pagar para morar nela? Se Deus fez os alimentos, por que a gente tem que pagar para consumi-los? Não é mesmo? Então é isso, galera. Vamos continuar, não vamos parar só nessa, não, proibido escala 6x1. Não vamos parar, não. Vamos questionar mais. Vamos questionar mais, vamos aprofundar mais. E vamos incomodar mais. Porque a gente merece mais. Esse é o ponto-chave, é o que eu queria. A gente, como sociedade, como pessoa, como ser humano, merecemos mais. E você, o que você acha? Diz aí a sua opinião nos comentários. Com educação, por favor, se for ser polêmico, tá bom? Até a próxima.